Fala pessoal, tudo bom? AFA aqui. Demorei bastante para fazer um vídeo aqui para vocês no canal, né? Porque realmente estou sem tempo de fazer qualquer coisa que não seja trabalho, né? E estou pensando então por que não trazer uma coisa com que eu esteja trabalhando agora para poder compartilhar, pelo menos, né? Com vocês. Fica aí uma amostra um pouco de como fazer um determinado trabalho e dar uma movimentada aí no canal aqui. Então, qual que é a ideia? Tem que fazer uma capa de um livro, certo? Então, vou falar um pouco sobre como que é o processo aí de fazer essa capa, como que eu cheguei a ideia, né, de fazer esse desenho e tal. Então, vou compartilhar um pouco com vocês nesse vídeo de hoje aí, beleza? Então, fica ligado que daqui a pouco a gente começa. Valeu! Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o rascunho, certo? Do que eu fiz, né, para fazer essa capa. E como que é, né? Tipo, que eu tenho trabalhado da seguinte maneira. Eu tenho feito uma porção de capas aí recentemente, e tal. Não, na verdade já tenho tempo. Vou até colocar umas aí para vocês verem enquanto eu vou falando. E o que que rola? Eu recebo texto, né? Então essas capas aí, a maioria todas são de contos, né? Então são textos, são contos, então é mais curto. Eu acabo lendo eles e aí a partir daí eu acabo tendo uma ideia. Então a maioria foi feita a partir de ideias que eu tive para a ilustração da capa. Essa aqui é a mesma coisa, né? Então, esse conto aqui tem essa história tipo de uma galera que está uma nave indo para fora do espaço mesmo, do universo. Então, eu estou querendo ultrapassar as fronteiras do universo. E aí fiz esse rascunho, aí mandei pro editor lá poder dar uma olhada, ver se ele gosta e tal. Aí eles gostaram, né, tanto o editor quanto o autor, então eu vou começar a trabalhar nessa imagem. Então, rascunho, pô, acabei pegando várias referências aí para poder me basear, né? Então, até de alguma coisa de nave espacial para poder fazer esse cenário aqui. Os personagens também, fui pegando umas fotos assim para poder jogar aqui. E aí fui montando essa composição aqui, então tá bem rascunho assim, mas já dá para ter uma noção. Então qual que é a ideia agora? Agora é melhorar esse rascunho, deixar ele mais perfeito assim, né, para eu poder depois fazer a pintura. Então tem umas partes que eu preciso consertar, né? Então vou fazer isso agora e aí vocês vão acompanhando aí. Então, basicamente, agora eu tô definindo melhor as linhas do meu desenho, sacou? Tipo, já tinha feito um rascunho e agora eu tô definindo para quando eu for pintar eu ter uma noção melhor assim dos detalhes também de como que vai ser a pintura, né? Tô marcando bem uns elementos chave, assim, lógico, toda a forma, mas também uns pontos que eu acho importante para na hora que eu for pintar eu não me perder muito em como fazer, sacou? Aí, por exemplo, nessa hora desse braço aí eu fiz esse braço umas 3 vezes, né? Eu tinha nesse rascunho, eu tinha feito assim, jogado desse jeito que vocês estão vendo aí. E depois eu fui percebendo que precisava mudar, porque não estava muito realista esse braço aí, estava muito jogado muito pra frente do corpo dela, saca? Então, aí eu não tive que recorrer a um recurso até do próprio programa, que é o de você colocar um bonequinho em 3D para poder projetar melhor essa mão, esse braço aí. E, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar do jeito mais difícil que existe
no digital, né? Que é meio que como se fosse pintando no tradicional. Por quê? Porque, sei lá, por quê, entendeu? Porque eu gosto de pintura, tô acostumado a fazer pintura no tradicional, então de certa forma eu gosto de reproduzir aqueles mesmos processos, né? Então, fazer o quê, né? Não é como se fosse o jeito mais fácil mesmo, né? Mas é o jeito que eu acabo tendo prazer de fazer e eu entendo o que eu estou fazendo também. Mas o lance é mostrar que, tipo assim, como é que eu fiz, como é que eu faço, né? Geralmente, igual como se eu estivesse fazendo uma pintura de verdade, né? Tipo, primeiro eu joguei uma cor no fundo e aí eu venho pintando por cima, né? Tipo, definindo as partes específicas, né? Então dá um puta trabalho, mas é um jeito que eu gosto de fazer. And it's in your eyes, the excitement that you feel when you're on your stage. The darkness from the center, another masterpiece. We're all so happy for you. It builds up as the sun goes down. Bom, nesse ponto aí da pintura já se tinham passado várias horas mesmo de trabalho e eu fiz uma primeira, vou chamar assim, né, uma primeira camada com um pincel que simula meio que uma tinta mais grossa e aí eu já tô vindo com um outro pincelzinho fazendo esses detalhes, tipo dessa cobertura, tá vendo? Como se fosse cobrindo aí essas partes que ficaram sem pintar e tal. Tipo, basicamente como se fosse uma pintura tradicional mesmo. Uma outra parada que rolou também nessa pintura foi eu mudar a cor desse espaço ali, como se fosse esse vidro aí. Quer dizer, a princípio eu tinha imaginado pintar isso aí de preto, né, para simbolizar o espaço e tal. Aí eu achei que não ficou legal, aí eu pensei em colocar uma cor, né? Como se fosse uma luminária aí, uma espécie de luminária. E aí coloquei verde, aí eu achei que ficou estranho, e aí já é a terceira cor. Aí eu falei, não, vou botar branco, porque é como se fosse uma luz mesmo, uma lâmpada, né? Lâmpadas aí forte e tal. Então, sei lá, isso aí foi porque eu não planejei muito como é que eu ia fazer as cores da pintura inteira, né? São muitas partes, tipo, tem muito elemento dentro dessa cena aí. Então eu fui fazendo meio que na hora e decidindo as cores ali durante o processo, entendeu? Mas depois que eu botei essa cor aí ficou legal, ficou do jeito que eu queria. Only laughter lights our faces, drawn to silence as you step forward. It's the beginning of your finest hour. You introduce yourself for those who do not know you well. Friends are friends, and so friends are friends, and so you cast a spell, you cast a spell, and we are listening. You truly are a master of rhetoric, and it all comes down to this. It builds up. Aí nesse estágio eu já tinha feito toda uma camada com um pincel que se assemelha a uma tinta assim mais grossa e tal. E aí tô vindo com outro pincel que é mais suave, assim, por cima, entendeu? Para fazer uma passagem aí das cores, um pouco mais suave, dando uma esfumaçada em algumas áreas. Só algumas, entendeu? Para ficar essa coisa meio misturada de uma técnica um pouco mais rústica, assim, e uma um pouco mais bem definida. E agora eu vou deixar vocês olhando um time-lapse aí da grande parte da pintura.
para vocês verem, né, o processo. And touch the word, be smiling, and from the clouds he's chiming. We really are so happy for you. And touch the word, be smiling, and from the clouds he's chiming. We really are so happy for you. And touch the word, be smiling, and from the clouds he's chiming. We really are so happy for you. E aqui tem uma hora que eu estraguei um monte de coisa, né? Comecei a pintar ali com a minha régua de simetria ligada, aí pintei na mesma camada em cima do que eu já tinha pintado. Eu tive que refazer a pintura daqueles personagens à esquerda ali, tudo de novo, né? Então, assim, tem que lembrar de desligar essa réguinha aí na hora que não precisar. E aí eu passei direto, não vi, e acabei tendo que fazer grande parte da pintura ali de novo. You'll miss it when it's gone, and I work to the sound of breaking glass. Fell asleep to the sound of clapping hands. Everyone there was applauding me, and all of my friends were impressed with me. I woke up with sand in my pocket, sand in between my toes. Lying on the beach, it is out of reach and autumn. Então, basicamente, essa aí foi o resultado final, né? Só que ao fazer o vídeo aqui, ao editar o vídeo aqui, eu percebi que tem um detalhe do braço da personagem que está à esquerda ali que está me incomodando. Então eu vou resolver isso aí, vou gravar e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, dá uma olhada nesse braço aqui, ó. Esse braço aqui esquerdo tá direito. Tá estranho, né? Tá bem, parece que é um bracinho curtinho. Então, eu tinha falado que eu tinha feito uso aqui do modelinho 3D do Clip Studio, do programa que eu estou usando. Então, pô, fiz para esse braço, né? O braço esquerdo. Então, vou fazer para o braço direito também, para ele ficar, né? Ficar certinho. Então, o difícil aqui é projetar esse trem. Não é que é difícil, é porque você tem que manjar de operar esse bonequinho aqui, né? É um pouquinho de trabalho, mas vai dar um modelinho bom para eu fazer. Então, é isso aí, vou usar isso aqui para fazer essa mão. E aí tem que pintar tudo de novo. Wind blows over me. I've got some wind blows over me. I've got some wind blows over me. I've got some wind blows over where our Warden house once perched. From an adolescent crow's nest we searched, where our Warden house once perched. From an adolescent crow's nest we searched over the barricades and tall grass. I'd have the summer back over the barricades and tall grass. 18 never left. When autumn came we rearranged, and ticking
Bom, pessoal, então a capa é essa aí, ó. Né? Finalizei, ficou melhor a mão. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse processo, sacou? Estamos no YouTube, então quem puder deixar um like aí ajuda, se inscrever no canal. E comenta aí caso você queira saber alguma coisa específica de pintura digital que eu posso saber como contribuir melhor. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!